Bom dia a todos. Hoje, dia 28 de setembro, na nossa reunião, nós contamos sempre com a vibração amorosa desses amigos espirituais para sustentação. Então, dando início à nossa palestra, vamos fazer uma oração, pedindo ao Mestre Jesus e todos os espíritos amigos que aqui estão possam sustentar essas reflexões que serão trazidas pela Iole, fazendo com que calhe aos nossos corações. E assim, imbuídos desse sentimento maior, nós aqui estamos, Jesus, nesta casa que nos acolhe, que nos sustenta, que Maria de Nazaré possa sempre abrir os nossos corações de todos nós, para que assim possamos absorver e refletir melhor. Com a sua permissão, Senhor Jesus, desses espíritos que aqui estão nos envolvendo, mas a Deus nosso Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciado este momento, Senhor. Graças a Deus. Vamos envolver a Iole nas vibrações de amor que tanto nos favorecem. Obrigada, Marília. Opa, desculpem. E nós hoje vamos fazer, queridos amigos, um estudo que foi deixado como um tema para nós decidirmos, um tema atual, mas de escolha de quem faz o estudo, uma reflexão sobre saúde individual e saúde coletiva, porque estamos todos mergulhados nesse contexto, não é verdade? E, como sempre fomos desenvolvendo na nossa casa, nos estudos sobre medicina espiritual e nos nossos encontros de mediunidade e também de medicina espiritual, nós vamos então abordar estes conceitos, né? Do que seria então a saúde, do que seria a ausência dela, do que seria a possibilidade nossa espiritual humana de, tendo entrado num quadro de desequilíbrio, né, nós podermos fazer um movimento de retorno à harmonia íntima e à harmonia, inclusive, no convívio e no contato com os outros. Né? O que será que nós precisamos articular, alavancar dentro de nós mesmos para que possamos, tendo a saúde, mantê-la, que é um desafio. Se algum momento entramos numa faixa de desequilíbrio orgânico, de desequilíbrio psíquico, de desequilíbrio mediúnico, de desequilíbrio espiritual, como será que nós podemos usar das nossas forças coligadas àquelas das equipes espirituais que tanto nos protegem, nos favorecem, e do nosso guia espiritual sempre nos sustentando, sempre ao nosso lado? Como é que nós podemos, então, facilitar, digamos, para eles este processo de refortalecimento do nosso ser? E como, então, que vivendo em sociedade, nós podemos pensar sobre estas questões da manutenção ou do retorno à nossa saúde, a saúde individual, e como isso está totalmente ligado à questão da saúde coletiva, não é? Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós exalamos de nós, sejam ondas vibratórias de equilíbrio, de amor, de sustentação, isto cria, através de todo um campo energético que nos envolve, a possibilidade de nós interferirmos no campo externo, então no coletivo, né, fazendo com que a nossa postura íntima, a nossa postura espiritual, ela possa, não é, ser um diferencial dentro da sociedade em que estamos, dentro dos agrupamentos profissionais, familiares, afetivos em que nos encontramos. Então, é totalmente ligada a questão da saúde individual com a coletiva
neste sentido, sabendo que, como em situações de agora, nós temos condições planetárias que, dentro de uma situação vibratória, não é, de um planeta como o nosso, ainda num processo de esforçar-se para atingir uma dimensão mais serena, né, mais harmoniosa, nós ainda temos, muitas vezes, não é, a instalação destas situações de enfermidades coletivas que vão mesmo assolando, né, tantas pessoas, tantos corpos, porém lembrando sempre que o espírito é senhor de toda a sua estrutura e do ser, não é, integral que ele constitui, fazendo com que a nossa mente poderá sempre atuar sobre os nossos diversos corpos, né, fluídicos e espirituais, fazendo com que, mesmo que a estrutura física, que a carne esteja apresentando, né, evidências ou sintomas de uma desarmonia, de uma desagregação molecular, nós vamos então sempre lembrar que a nossa mente é soberana e que já vimos tantos exemplos na história da humanidade, dentro de toda a literatura espírita, de criaturas que atravessaram dores superlativas, que atravessaram uma vida, né, de limitações físicas extremamente vigorosas, né, fora as dores, né, que acicatavam o próprio corpo, mas mantendo, né, aquele vigor, a chama acesa de se tornarem pessoas úteis na sociedade, ativas no mundo e muitas vezes, inclusive, sendo pessoas que inauguraram conhecimentos para a humanidade que antes não os dominava, fazendo com que pudessem deixar um legado de contribuição científica, artística, não é, literária, né, para toda a nossa humanidade. Então, nós vamos tomar agora alguns trechos do Espírito Miramês, que nós sabemos que tem, não é, dentro de toda a literatura que ele traz, atrás Maia, não é, ponderações extremamente pertinentes sobre essa questão, que estão sempre caminhando de mãos dadas, podemos assim dizer, com aquelas trazidas por André Luiz também em toda a coleção, né, de suas comunicações. Nós temos no livro Saúde, Miramês dizendo o seguinte sobre a questão, então, da saúde, que é o que nós combinamos. Primeiro vamos falar da saúde individual, para depois da coletiva. Ele nos diz o seguinte: o pensamento, aí vamos ver ao ponto de referência principal, a força, o valor dos pensamentos. O pensamento educado pode gerar condições abençoadas para uma vida reta, para uma vida com saúde, que é o ponto que a gente está querendo referendar, acertando os pontos de todos os corpos que constituem o ser integral, que nos constituem, na assertiva de estabelecer a harmonia em todos os corpos. Porque não tem como a gente apresentar muitas vezes, não é, uma situação de total descontrole mental, emocional e acharmos que isso não vai interferir de alguma maneira dentro, inclusive, de toda a questão genética daquela criatura, mas que isso não irá inferir na harmonia vibratória desta criatura. Então, nós já vimos que para ter uma vida com saúde, nós precisamos de compreender a importância do pensamento reto. O que quer dizer pensamento reto? Aquele pensamento que caminha alinhado com a lei de amor, de justiça e de caridade. E ele então nos diz mais: gerar condições de saúde, isso que a gente está falando, não tem que manter? Então, para você manter, você tem que continuar gerando as condições. Então, gerar condições de saúde é respeitar as regras do equilíbrio. Agora, vamos lá, que é muito interessante o que este espírito, né, amigo, mentor, desencarna alerta. Quem somente se trata fisicamente, perde-se nos caminhos,
E quem busca somente a saúde por meios espirituais tem o mesmo destino, porque ele sempre vai chamar a atenção que somos, quando encarnados, um ser integral. Então, nós temos que cuidar da saúde, compreendendo-a nesta totalidade do ser. Se estás na carne, nos diz ele, respeita as leis que a regem. Estuda a natureza e acompanha os seus exemplos. Respeita as leis que a regem. Nessa atual circunstância, não precisamos de colocar isto em letras maiúsculas, porque estamos vivenciando no cotidiano este nosso cuidado em respeito à nossa saúde e à saúde do coletivo, né? Obedecendo as regras que são as regras de respeito à nossa integridade física, emocional, psíquica e, obviamente, né, espiritual. Se estás na carne, respeita as leis que a regem, estuda a natureza e acompanha os seus exemplos. Ele sempre vai nos trazer a natureza, Miramês. E se não sabes ler na natureza seus exemplos imortais, lê primeiro nos livros, principalmente nos livros espiritualistas, porque as portas se abrirão para que possas entender a grande mensagem de Deus escrita nas coisas. É lindo, porque em tantos outros textos, Miramês vai nos dizer que nós respiramos o hálito do Criador, porque ele tudo penetra, ele é constitutivo da criação. Então, basta que nós possamos nos sintonizar, elevar a nossa força mental, a nossa força amorosa, a nossa força psíquica, para que nós possamos recolher e acolher em nós isto que é dispensado pelo Criador a mãos cheias através de toda a criação. E a natureza está aí. Vocês olhem, vamos fazer um pequeno comentário. Estávamos outro dia nos deslocando para ir até o Museu de Arte Moderna e tudo muito quieto, o Teatro Municipal todo fechado, aquelas águias lá douradas lá em cima, aquela cidade toda parada num sábado de manhã. Mas, meus amigos, as árvores estavam esfuziantes, havia chovido, elas estavam felizes, elas mostravam a garantia da perpetuidade da natureza. Se nós não atrapalharmos e a matarmos, ela estará sempre trazendo para nós a canção da natureza. Assim como vemos, não é, a quantidade de crianças que estão nascendo. Então, dentro de toda a pandemia, dentro deste desafio, não tem outra palavra, que nós todos estamos atravessando em todos os níveis de viver, em toda a humanidade, em todos os recantos do nosso planeta, e as crianças continuam a nascer. E nós vamos vendo, então, que este influxo de vitalidade divina, de vitalidade que se manifesta na materialidade do nosso planeta. Tudo isto é um estímulo para que nós possamos manter a nossa cabeça erguida, a nossa decisão de perseverarmos e, principalmente, de não nos acanharmos dentro das nossas necessidades íntimas de fazermos as nossas reformas. Nós gostaríamos agora, antes de continuarmos com todas essas digressões de Miramês sobre a força do nosso pensamento para a garantia da manutenção da nossa saúde, nós gostaríamos de lembrar, porque acho tão importante, que nós estamos neste esforço, e agora mais que nunca, não é, amigos? Não sei se concordam, nós estamos tendo a oportunidade de ver as situações se transformando e nós precisamos de buscar outros caminhos, até para as atividades mais banais. Imagina, então, dentro das atividades familiares, no convívio familiar, dentro das atividades profissionais, e nós vamos vendo, então, que nós somos convidados a fazer brotar de dentro de nós determinadas potências que nós estávamos deixando meio a escanteio, até achando que não tínhamos. Mas faz sentido lembrarmos que cada um tem o seu ritmo de transformação para melhor.
cada um traz em si um histórico espiritual gigantesco e complexo, que nós não temos, vamos reconhecer, condições de nem de conseguirmos compreender a nós mesmos em profundidade, em cada escaninho dos nossos sentimentos, no panorama moral em que nos encontramos, e como que a gente vai entender os dos outros. Então, eu queria trazer, né, um relato breve, mas um relato que eu acho bastante importante, trazido já pela nossa companheira Joselma Coelho, no estudo que fez, como um breve relato sobre o espírito miramês, que é o espírito que agora nos está oferecendo as suas reflexões para nos ajudar. Este espírito, né, como nos diz então a nossa companheira Joselma, este espírito esteve junto com o Cristo quando encarnado na Terra. O espírito que conhecemos como miramês, na mesma época em que o Cristo Jesus estava entre nós. E dentro de toda a história que conhecemos trazida nos evangelhos, trata-se do moço rico, que perguntando a Jesus, porque ele já tinha um entendimento da lei de amor, ele já era um homem reto, ele queria acertar mais, ele queria ampliar a sua possibilidade amorosa. E o Senhor disse, já cumpres toda a lei, então dá tudo o que tens, no movimento total de despreendimento material, e segue-me. E ele não o fez, não tinha condições, porque ele era um dos bravos e amados combatentes nas bigas. E dentro de uma fração de segundos, ele teve a oportunidade de negar todos estes compromissos, afazeres aos quais ele estava internamente ligado, para poder dar o salto quântico que ele tanto queria dar. Mas cada um tem o seu tempo, e ele não disse que não poderia fazê-lo naquela hora. Queria resolver as situações e voltaria. Não deu tempo na encarnação aquela, porque desencarna no acidente da biga, uma coisa inesperada, né? Mas volta este espírito, porque era um espírito bravo, era um espírito que já entendia a lei de amor, que já prezava a harmonia do universo. E este espírito, então, ele vai voltar, né, na época de Francisco de Assis, como um dos apoiadores. Sabemos que quando vem um espírito assim, com um compromisso, não vou nem falar uma missão, porque complica, mas com um compromisso vigoroso em benefício do coletivo, como é o caso do espírito que conhecemos como Francisco de Assis, que em vários relatos temos como sendo o espírito que foi João Evangelista. Então, vem este espírito que ora conhecemos como miramês. E ele, então, o que ocorre? Ele vem dando apoio, conhecendo já as palavras do Cristo que ressoavam dentro da alma, porque ele o buscou, ele perguntou, mas ele não conseguiu decidir naquela hora. Mas acontece que a vida do Espírito apresenta uma infinidade de possibilidades reencarnatórias pela misericórdia de Deus ao instalar a lei da reencarnação. E ele então vem como Shaolin dentro desta condição, está ali aprendendo e pondo em prática aquilo que ele tanto queria, que era o Evangelho de Jesus vivo nas suas ações. E passa-se o tempo nas encarnações, na espiritualidade, e ele volta como um nobre espanhol, que não vou narrar agora, porque ficaria longo, mas como ele tinha sempre esse pendor muito reto no fazer, a corte preferiu arrumar uma maneira e mandá-lo para longe, e mandou para as terras do Brasil. E ao chegar, ao ser recebido pelos povos originários do nosso Brasil, percebendo aquele vigor que aquelas criaturas apresentavam, percebendo o amor que existia neles na relação
de conjugação de suas forças com as forças radiantes da natureza exuberante do local, ele decide aqui ficar. E para tanto, ele faz aquilo que não lhe foi possível como espírito tão reto já e tão ansioso de progresso espiritual fazer quando estava ao lado de Jesus, na figura que conhecemos como moço rico. Ele decide ficar, abandona todos os valores da corte, um homem culto, um homem da nobreza espanhola e o homem que pede a um amigo e se desfaça das coisas materiais, as distribua aos pobres e necessitados, e ele fica com o valor e a riqueza maior, que era inaugurar para seu espírito a comunhão com aqueles povos nativos, originários da nossa terra, que nos ensinam até hoje. Porque eles sabem aquilo que a natureza lhes diz. Eles conhecem a lei de Deus pela manifestação dela nos valores da natureza. E ele se permitiu aculturar-se da cultura deles. Esta cultura respeitosa e amorosa com a força magnânima do Criador. Então, trouxemos essa história dentro do nosso estudo e reflexão para que nós possamos perceber que se em algum momento, não sendo por preguiça, nem sendo por deixar passar ou por irresponsabilidade, nós que estamos buscando as transformações morais interiores, porque sabemos, inclusive pelo conhecimento que já detemos na doutrina, de que elas irão garantir a manutenção da nossa saúde psíquica, que irá reger toda a nossa organização fisiológica. Mas há que compreendermos, porque tantas vezes não conseguimos no instante que queremos e precisamos fazer o salto maior. Mas também não podemos, não é, amigos, agora desperdiçarmos, darmos para trás, desistirmos da possibilidade, porque sempre é aberta para nós a hora da transformação maior. E essa transformação é aquela que vai fazer com que não só a nossa saúde física ela seja mantida, mas que a saúde que então irradiamos, por abrirmos mão dos bens materiais, mas não é só porque abrir mão do bem material que importa, é a razão de por que abriu mão. Você pode abrir mão e não fazer nada em benefício dos outros nem de si mesmo. A questão é o mote da questão. Abre mão para estar com os outros. Abre mão para estar comungando com os seus irmãos. Abre mão porque encontra mais valor neste investimento do espírito do que nos outros valores que já lhe foram caros e úteis para o seu progresso. Ninguém está desacreditando dos valores culturais e mesmo materiais que propiciam o progresso da humanidade, mas depende da necessidade específica de salto do espírito. Então vamos nos lembrar que nós irradiamos o que somos. Então, quando falamos do coletivo, nós estaremos sempre conjugando a nossa força com aquelas que nos são oferecidas por sintonia que vem através do aferimento da identidade daquilo que nós emitimos, porque é aquilo que somos com aquilo que nós encontramos. E nós podemos, então, fazer com que a afinidade, que é o gosto semelhante, as faixas semelhantes, não é? De entendimento das coisas, de gosto, de prazer, que elas possam ser alavancadas e tornem-se sintonia com o mais sublime, sintonia com aqueles que estão acima, para que nós possamos assim, então, ir buscando, como o moço rico, a possibilidade de crescimento que virá na medida exata do esforço, do empenho, das inúmeras voltas ciclópicas que o processo reencarnatório oferece a cada criatura. Então, nós vamos percebendo que nós vamos ter sempre junto a nós esta grande possibilidade. Porque o que nos diz também Miramês aqui? Ele nos diz que devemos sempre procurar
construir afirmações positivas, porque elas são forças que ajudam a curar. É fácil? Às vezes não é. Parece que é, não é tanto. Quantas vezes que a gente quer acertar, quer produzir algo bom e ainda não conseguimos? Mas quando nós afirmamos para nós mesmos que nós confiamos em Deus, confiamos na espiritualidade, que não estamos sozinhos, este movimento de apelo e de ligação às forças superiores, ele será atendido, porque nós criamos a ponte, nós abrimos a alma, nós acolhemos a vibração que está constantemente se debruçando sobre nós. E mais, Miramês nos chama a atenção para uma pequena coisa. Tem cuidado em tudo que falares, para que não venhas a ferir o teu corpo, pois a palavra nascida de pensamentos inferiores age como corrosivo na vida que alimenta o mal. Então, a gente pode tomar cuidado, né? Porque vê como ele colocou, por isso que eu achei interessante. Ele não diz para que não venha ferir os outros, quando eu falo algo como um dardo, que vai. Agora já falei, pois é. Uma pessoa. Mas feriu primeiro a gente. Porque a tal da harmonia dos corpos, ela é regida pelo sentimento e pelo pensamento. Então, quem se descontrola primeiro e que sai do prumo da harmonia somos nós. E ele então vai nos dizer o seguinte, olha só, o hálito de Deus surge nas nossas entranhas espirituais para tomar forma de pensamento. Está invadindo toda a criação. Não obstante, nós outros é que damos caráter. Achei tão interessante, Miramês, colocar esta palavra aqui. Damos caráter a esta energia, que é nos dada continuamente pelo Criador. Entregamos a ela a mensagem perfeita daquilo que somos no grau em que vivemos. Então, onde buscar recursos para o soerguimento das nossas forças? Ele pergunta para nós, primeiro conhecer e depois amar. Ou primeiro amar e depois conhecer. É uma moeda de dois lados. Cada um vai escolher o processo que lhe é o mais ágil, o mais verdadeiro, o mais sincero, né? Porque ele diz, o conhecimento sem amor distorce os valores da própria vida. E o amor sem a sabedoria não aprimora o coração. São duas forças divinas que marcam o caminho da libertação. Nós, então, vamos vendo como que este Espírito querido, ele vai nos trazendo todas estas informações. E vamos ver ainda mais um pouquinho como é essa questão, né, desta dinâmica que faz com que exista esta teia inacreditável de relações, né, que nós vamos estabelecendo. Ele nos diz assim, as ondulações mentais tanto se propagam no espaço infinito como invadem todo o complexo humano, doando as energias tisnadas, então, pelos próprios sentimentos. Se falta educação dos sentimentos, se foi esquecida a disciplina no modo de pensar, tanto destruímos a nós mesmos, reiterando o que já foi dito, quanto infringimos a lei do equilíbrio, onde podemos chegar com os nossos pensamentos. Já saiu de nós, já está no coletivo, não é isso? Temos uma atmosfera que nos circunda, viva, circulante, de um poder de atração sem paralelos no campo da gravidade. E mantamos nossa aura constantemente pelos nossos sentimentos. Atraímos os iguais por lei natural. E devemos, então, buscar Jesus no que diz respeito a uma orientação mais profunda nas linhas harmoniosas do seu evangelho, quando acentua com propriedade. Orai e vigiai. Aquilo que estávamos comentando. Aí ele vai dizendo que o seguinte, a contaminação, então, pode acontecer. Eu contamino o outro, porque exala, o outro me contamina. Mas as trocas
são reguláveis pelo Espírito, que já se iniciou na verdade. Por quê? Vai depender com quem que eu estou afinizando-me. Com quem eu estou estabelecendo correntes de sintonia vibratória. Então, esta é a grande proteção. Ninguém está desabrigado, mas somos os condutores do nosso próprio destino, porque somos os condutores. Não adianta falar para o fulano que é para fazer tal e tal coisa, a gente sabe que não vai fazer. Porque quando alguém diz para a gente, não faz isso, não faz aquilo, a gente sabe que até está certo, mas a gente ou não está afim, ou está com preguiça, ou não sei o que, deixa para lá, se dá mal. Mas por quê? A gente teima, não quer fazer, igual uma criança teimosa. Porque em alguns momentos, cá entre nós, agimos como crianças, né, espirituais. Só que não somos. Aí é que complica. Porque já detemos conhecimento suficiente para agir de maneira equilibrada. Né? E ele vai dizer, então, olha só. Verdadeiramente, a Terra está poluída de formas de pensamentos negativas, que a atmosfera física e espiritual desloca em todas as direções e elas se acomodam onde encontram seus iguais. Volto a dizer, porque não adianta dizer que está tudo bem. Não, é assim. O mundo de provas e expiações. Entre mentes podem ser afastadas e neutralizadas pela aura humana de quem se resolveu cultivar o Cristo no coração. E a caridade na terra é a força vigorosa que nos sustenta no amor e nos defende de todas as investidas do mal, acendendo um sol dentro de nós, que aquece o nosso espírito e purifica nossos ideais. Está claro aqui, gente? Qual a maneira de mantermos a nossa saúde integral? Qual é a maneira de nós nos protegermos contra as investidas? É o sinal que nós emitimos. E se por um acaso, uma hora a gente, tudo bem, perfeito, o sinal vai mal, como diz a meninada, corrige imediatamente. E imediatamente prova a si mesmo que existe uma luz interior, que se você fez aquilo que é um errado, e que atrapalhou a vida do outro, que te desequilibrou, mas você tem potencial para fazer de outra maneira. E ao fazê-lo, uma outra luz, porque é fato, ela se instala, ela se estrutura no nosso campo energético, na nossa aura, e ela vai então chamar a si todas as forças que lhe são correlatas, que lhe são, né, adequadas, que estão em sintonia. E nós vamos então, daqui a pouco já vai encerrando, também relatar um outro caso, relatado também pela nossa Joselma Coelho e também pelo nosso Divaldo, sobre uma outra figura do Evangelho, que se trata daquele capítulo que nós todos gostamos, não sei vocês, gosto tanto, deixai virar minhas criancinhas, né? No relato, aquela história, Jesus trazendo a fala, né, revigorante, a fala esperada por todos, aquela vibração que, né, fluía do seu ser através do seu olhar e da sua voz, todos ali atentíssimos, quando a criança, que nós sabemos, agitada, criando aquela situação normal de uma criança, é um agito, né? Mas aí, muito interessante, porque estamos falando do coletivo. Estavam todos ali querendo a melhor parte, ouviram a palavra de Jesus? Sim, mas a criança estava na alegria dela, na ingenuidade dela, fazendo aquilo que na faixa etária dela, no grau de maturidade dela, ela podia e era saudável. Vamos levar isso para uma metáfora para nós, já adultos. E a gente fica, cala a boca, está atrapalhando, que não sei o que e tal. O que Jesus faz? Jesus toma nos braços, acorda. Imagina aquela criança, aquele espírito reencarnado da criança, naquele abraço de vibração de Jesus. Ele compreende em profundidade que existem muitas maneiras
com a melhor das intenções que a pessoa possa ter, de lidar com situações pessoais e coletivas. Que há maneiras em que, acolhendo, nós acalmamos o outro. E não impedindo-o de ter aquilo de que ele necessita, que é o amparo, que é o afeto, né, que é o envolvimento. Nunca mais esse espírito se esqueceu disto, porque ele experimentou na sua alma. Ele foi o personagem que sentiu, como o mestre mostrou, como é fazer diferente, com toda a singeleza. Não zangou com os apóstolos, que deixa o criança aí com aquela discussão. Ele simplesmente trouxe a si. Este espírito não poderia esquecer disto. E este espírito, ainda criança, dizem que continuava sempre rodeando Jesus, porque dá aqui, me põe no colo de novo, que é o que a gente quer o tempo todo. Uma vez abraçados de algum momento, a gente percebe com mais clareza, pelo nosso guia, que está sempre nos acolhendo, sente, ou de algum outro amigo espiritual bom. A gente está sempre vendo quando é que volta essa circunstância, quando for necessário. Não adianta fingir, não tem para quê. Mas essa criança ficou com isso, se transformou num jovem muito determinado e que queria muito, muito sempre que tudo fosse justo no plano social, que se abrissem possibilidades para aqueles quando não compreendemos os seus interesses, as suas necessidades. Ele era um que buscava fazer diferente. Bom, foi perseguido, foi preso e, dentro de todos os momentos desta época, foi levado àquela situação de martírio. E diz o relato que quando essa situação, que não nos cabe agora descrever ou mencionar, mas que mostra, né, esta ferocidade violenta de sentimentos que ainda existem em nós. Este rapaz, confiando em Deus, entregando-se ao destino que a vida lhe apresentava, com a consciência tranquila que passou a sua juventude defendendo os mais fracos e necessitados, quando ele lá está, para espanto de todos. As feras que podemos entender como os nossos próprios sentimentos menos bons, né, que são as nossas feras, não vieram até ele, se aproximaram e, ao sentirem o halo vibratório que dele era emitido, os animais são ligados à natureza, têm os seus códigos de entendimento, se afastaram. Não seria ele a ser atacado, porque ele emanava um sinal oposto do sinal da violência. Então a violência ali não tinha espaço, porque não tinha sintonia. E no instinto animal, eles todos se afastaram. E ele então foi liberado e continuou a trabalhar pelos mais necessitados. Se nós pudermos, numa metáfora possível, compreender que nós também, quando lutarmos pelos mais pobres, os pobres do ponto de vista material, mas aqueles que têm a pobreza de afeto, carência de afeto, falta aqueles que manifestam junto a eles o verdadeiro sentimento de fraternidade. Se nós buscarmos com naturalidade, com singeleza, suprir essas necessidades, nós estaremos começando a cultivar, deixa eu não ficar muito prosa, começando a cultivar a possibilidade de amar, que irá criando esta identidade, é uma carta de identidade vibratória que nos define, fazendo com que, em qualquer situação que nós estivermos, e possa vir inclusive o desencarne, a dor, mas nós estaremos, se o nosso sinal
o sinal que emitimos com sinceridade de nós, for o sinal da amorosidade, do entendimento da lei de amor, da confiança em Deus e do profundo sentimento de solidariedade, fraternidade com todos os elementos da criação, com o ser humano, com os animais, com a natureza desse nosso Brasil, chorando quando ela está mal, nos alegrando quando ela se manifesta radiante, radiosa em cada amanhecer. Se ligarmos a estes amanheceres da natureza, quem sabe estaremos também produzindo amanheceres em nossas almas e seremos então todos juntos, né? Espíritos mais harmoniosos, mais felizes, porque não estamos buscando a felicidade isolados, porque nós temos a certeza que a nossa alegria, ela se instala quando nós vemos o olhar do outro, antes entristecido, se mostrar feliz por qualquer presença nossa. Que todos aqueles que possam de nós se aproximar, possam sair minimamente felizes e harmonizados. Muita paz. Obrigada, Iole, por tantas reflexões. E assim é um exercício contínuo essas reflexões, né? Com essa vibração amorosa que essa casa nos proporciona. Chega a ser até emocionante com todas essas reflexões que ela trouxe, com todos esses dois casos, a nos envolver. Nesse momento, Senhor, nós só temos a te agradecer. Agradecer por esse envolvimento desses amigos espirituais que aqui estão, possibilitando todo essa amorosidade por esta casa que nos acolhe, trazendo sempre oportunidade. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, espíritos amigos. Obrigada, Miramês. Obrigada, Maria de Nazaré. Que possam todos nós estarmos envolvidos por esse amor infinito que Deus tem por cada um de nós. E com a sua permissão, Pai, desses amigos espirituais que aqui vieram a sustentar esse momento, que possamos dar por finalizado este momento, essa reunião. Graças a Deus, Senhor.